Fala, aprendizes de todo o meu Brasil! Estamos começando agora mais um Papo Reto. Esse programa que é feito por vocês e para vocês. Meu nome é o Alisson Faria, sou um homem de pele parda, cabelo preto, estou aqui usando óculos, hoje uso barba também. Estou com uma camisa na cor azul, com alguns símbolozinhos, né? Alguns losangos. Atrás de mim aqui o cenário do nosso Papo Reto, com algumas plaquinhas com mensagens sobre sucesso, sobre atitude. Bom, e é uma alegria estar aqui com vocês hoje em mais uma edição do nosso talk show, uma edição celebrativa, né? Afinal de contas, hoje, aqui no nosso Papo Reto, falaremos sobre inclusão. Bom, no mês de setembro, a gente celebra não só na Rede Cidadã, mas no nosso país, no mundo, o mês da inclusão e da valorização da vida. Na semana passada, vocês tiveram um encontro, né? Nós nos encontramos para falar sobre a valorização da vida e temas importantes sobre isso. E hoje, aqui no nosso Papo Reto, falaremos sobre inclusão. Esse tema, que embora seja celebrado durante setembro, no Setembro Verde, ele tem que ser celebrado todos os dias. Afinal de contas, um mês é pouco para se falar sobre inclusão, para se debater sobre inclusão. E hoje, para a gente falar sobre isso, a gente recebe aqui uma equipe muito especial, muito importante para a nossa Rede Cidadã, que é a equipe de inclusão aqui da nossa Rede Cidadã. E para isso eu quero apresentar as nossas convidadas de honra que compõem esse nosso time Rede Cidadã. Ela, que é educadora especialista na Rede Cidadã há 6 anos. É bacharel em administração pela FASA, intérprete e instrutora de Libras pela Pastoral dos Surdos e o FRJ. Também é técnica em tradução e interpretação de Libras pelo Instituto Federal de Diamantina. Apta como intérprete de Libras, aprovada pelo Centro de Apoio aos Surdos, o CAS, em Minas Gerais. Também é pós-graduando em Educação Especial e Inclusiva pela Uninter, e certificada em Tutoria e Mediação Online pela instituição Mercado EAD, Educação, Inovação e Tecnologia. Eu estou falando da Edina Silva. Seja bem-vinda, Edina. É um prazer estar aqui com você hoje. Também recebemos aqui a nossa educadora especialista na Rede Cidadã há 9 anos. Ela que é formada em Comunicação Assistiva, Libras e Braille pela PUC Minas, também é intérprete e instrutora de Libras pela Pastoral dos Surdos e o FRJ, ledora na perspectiva da audiodescrição para pessoas com deficiência visual, formada pela palavra-chave acessibilidade e também formada em tutoria e mediação online pela instituição Mercado EAD, Educação, Inovação e Tecnologia. Recebemos aqui a Karine Bárbara. Seja bem-vinda, Karine. É um prazer estar aqui com você também. E para completar esse nosso time, nós recebemos aqui ela, também que é educadora especialista aqui na Rede Cidadã há 12 anos, graduada em História pela PUC Minas, tem especialização em Psicopedagogia pela UniBH, também tem um curso de extensão de adaptação de materiais para pessoas com deficiência pela PUC Minas e é formado em tutoria e mediação pela instituição Mercado EAD, Educação, Inovação e Tecnologia. Seja bem-vinda, Mariana. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer apresentar essa nossa equipe de Rede Cidadã, mostrar esse trabalho que constitui mesmo a rede, que constitui a nossa aprendizagem, né? Então, é uma alegria receber colegas tão queridos. Bom, é uma alegria receber vocês aqui, mas eu quero ouvi-las também. Quero que vocês se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho de vocês, né? Para que todos os nossos jovens eles possam conhecer vocês e a gente possa iniciar esse nosso bate-papo de hoje. Então, Karine, seja bem-vinda e conta um pouquinho para a gente da sua experiência aqui na Rede Cidadã. Vem para a gente conversar um pouquinho aqui no nosso Papo Reto. Ei, Wallace, bom dia pessoal. Que maravilha estar aqui com vocês mais uma vez. Fiquei muito feliz. A gente geralmente aparece assim traduzindo, né? E dessa vez estando como convidada é uma honra. Então, muito obrigada, tá?
Falando um pouquinho da minha trajetória profissional, né, eu atuei em escola particular como intérprete de Libras, né, traduzi para uma aluna surda. Eu também sou instrutora de Libras no âmbito religioso, trabalho, né, atuo lá enquanto voluntária. Em Belo Horizonte, eu trabalhei esses anos todos lá, né, agora completou 9 anos de Rede Cidadã. E eu trabalhei no território de BH, no presencial, como intérprete de Libras, como educadora da sala bilíngue para os surdos, né? E fiz várias adaptações de materiais também para pessoas com deficiência visual. E aí eu digo na questão do Braille, né, de adaptações audiovisuais. Já no remoto, né, eu atuei e atuo ainda na produção de materiais para pessoas surdas e deficientes visuais também. Atuo como intérprete de Libras em algumas lives, faço audiodescrição de vídeos, educadora social, atuo na ambientação atualmente, então alguns aprendizes com deficiência aí já têm um contato conosco, e faço a monitoria também nesse processo aí da ambientação. E quem já está no semanal também, a gente de vez em quando aparece lá. Então, muito obrigada por esse momento de fala. Maravilha, Karine. Eu que agradeço. Vai ser ótimo ter aqui você hoje para a gente bater um papo. A gente que é mineiro fala, né? Bater um dedinho de prosa. Então, vai ser muito legal hoje. Também quero convidar aqui para se apresentar, para a gente já iniciar a nossa conversa, a Edina. Edina, conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Conta aí, vamos começar esse bate-papo. Olá, Wallace. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, meu nome é Edina, como já foi falado. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos pretos, lisos, abaixo dos ombros. Nesse momento, eu estou usando uma blusa azul escuro, quase preta, e estou sentada aqui diante de vocês, e ao meu fundo tem uma parede branca, tá? Então, eu atuei na rede estadual de ensino, né, há 13 anos, fui intérprete de Libras, e trabalhei também como auxiliar de apoio para pessoas com deficiência, né, no ensino estadual de Minas Gerais, na cidade onde eu morava, que era Montes Claros. E depois, quando eu mudei para Belo Horizonte, eu me ingressei na Rede Cidadã, né, eu já estou na Rede Cidadã, como já foi falado, há 6 anos, e na Rede Cidadã eu atuei no território de Belo Horizonte, né, no atendimento especializado para pessoa com deficiência, no presencial. Também nós criamos, junto com os surdos, com os aprendizes, um projeto que tem o nome por Quebrando o Silêncio. Então, esse projeto é uma oficina de Libras que era ofertada às famílias dos aprendizes surdos que não sabiam a língua de sinais, né, para que eles pudessem ser mais inclusos dentro de casa e também por onde quer que ele fosse ali no âmbito familiar, né? Então, eu atuei nesse projeto. Também eu atuei como educadora social na sala bilíngue com os aprendizes surdos, igualmente a Karine. Também atuei no projeto da BASSE, né, da capacitação para pessoas com deficiências para o mundo do trabalho. E também eu atuo hoje no ensino remoto, na adaptação de materiais para pessoas com deficiência, né, para a plataforma da Rede Cidadã, e também faço interpretação de lives, de onde precisar aqui na Rede Cidadã, a gente está apoiando, tá bom? E é um prazer estar aqui com vocês, e espero que hoje nosso papo seja bem legal. Também recebemos aqui a Mariana. Então, Mariana, seja bem-vinda. E conta pra gente um pouquinho da sua experiência. Vamos começar o nosso bate-papo também. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Mariana, eu sou educadora social, especialista na Rede Cidadã, sou uma mulher de pele clara, cabelo preto, eu estou com ele preso e estou com uma blusa azul
não está dando para aparecer muito não, mas é o uniforme dos educadores sociais da Rede Cidadã. E o meu fundo é uma parede um pouco amarelada, perolada, né? Então, a minha trajetória na Rede Cidadã começou há 12 anos atrás. Em novembro, a gente completa 13 anos de Rede Cidadã, né? Mas antes disso, eu atuei um pouquinho como professora de História em um cursinho pré-vestibular comunitário, e logo que eu entrei na Rede Cidadã, eu comecei a atuar como educadora sociais nas turmas da aprendizagem, né? Durante esse processo, eu também trabalhei no atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência intelectual. Então, eu recebia eles, era uma turma um pouco menor, de no máximo 15 aprendizes, onde a gente busca dar uma atenção especial para aqueles aprendizes que necessitam de um acompanhamento mais próximo, para a gente conseguir realmente acompanhar de forma individualizada. Além desse projeto, eu participei de um outro projeto voltado para a inclusão de pessoas com deficiência em uma empresa de telemarketing aqui de Belo Horizonte, também pela Rede Cidadã, e recentemente eu estava atuando no projeto Saúde Mental. É um projeto do Ministério da Economia, em parceria com algumas entidades formadoras, dentre elas a Rede Cidadã, e nessa minha turma a gente recebe aprendizes que tenham transtorno psicossocial para inserção no mercado de trabalho. E bem recentemente eu voltei a integrar a equipe de inclusão e adaptação de material, junto com a Edine e com a Karine, que foi um período que foi uma equipe que eu já tinha participado antes, no período da pandemia, né? Aí, quando a gente voltou para o presencial, eu me afastei um pouquinho da equipe, mas estou retornando agora muito feliz de estar de volta com as meninas para atuar na adaptação de materiais para pessoas com deficiência nível nacional, né? Então, estou muito feliz. Bom, pessoal, agora vamos para o nosso quadro, onde recebemos perguntas dos nossos aprendizes. Sempre antes de toda edição do Papo Reto, a gente lança um formulário dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem para receber perguntas. E sempre a gente recebe uma chuva de perguntas. E a gente precisa fazer uma seleção, né, dessas perguntas, porque senão a gente ficaria aqui o dia todo. Seria maravilhoso, né, mas a gente sabe, né, que a gente tem a nossa carga horária da aprendizagem, a gente também tem outras atividades. Então a gente selecionou algumas perguntas para trazer aqui para vocês, né? E a primeira dessas perguntas eu vou fazer a Karine. Karine, conta pra gente uma pergunta que foi assim, geral dos nossos aprendizes e que eles querem saber como foi criada a equipe de inclusão aqui da nossa Rede Cidadã e como ela é estruturada atualmente. Bom, gente, essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque no processo da formação remota, como vocês sabem, né? Vocês viram aí, tanto Mariana quanto Edina e eu, a gente estava no território de Belo Horizonte, atuando dentro de sala mesmo com os aprendizes. E logo que surgiu a pandemia, né? A gente precisou fazer esse processo de adaptação de materiais para as pessoas com deficiência, porque a gente queria entregar um melhor resultado, que eles tivessem um melhor aproveitamento. Afinal de contas, é um direito de todos, né, ter acesso. E aí, o que acontece? Nós nos reunimos aqui, né, fizemos alguns estudos, né, começamos a procurar alguns recursos aí para a gente poder fazer essa adaptação. E aí surgiu essa nossa equipe, né? Inicialmente na pandemia tínhamos mais pessoas, era cerca de 15 pessoas na nossa equipe, e agora as pessoas foram para o presencial e essa equipe ficou menor devido à menor quantidade de aprendizes que nós estamos atendendo agora na ambientação e tal. E aí ficou nós três, Karine, Edine e Mariana aí, né, o trio. E aí como que funciona, né, esse processo? Eu atualmente recebo os aprendizes, então o território ele explica para mim, Karine, olha, nós vamos receber tais jovens, seja do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, BH, enfim, de todos os territórios, eles encaminham para a gente, passam um formulário, né, explicando, contando um pouquinho do jovem, e a partir daí eu faço essa verificação e a gente inicia o processo da ambientação. O primeiro encontro é uma videoconferência e os demais a gente vai fazendo a monitoria, né? Então eu faço tanto essa parte da entrada dos aprendizes, quanto esse acolhimento, né, inicial que a gente faz com eles.
Apoio nas demandas dos territórios também, quanto à questão de adaptação de materiais presenciais. Então, alguns educadores que estão lá no presencial, eles falam, olha, a gente recebeu alguns aprendizes com deficiência aqui, a gente não sabe muito bem como que a gente pode fazer, que tipo de estratégia que a gente pode usar, e devido à nossa experiência, a gente bate um papo aí, passa algumas informações e algumas estratégias também. E eu também fico responsável por organizar a parte administrativa, né? E aí eu digo, a gente coloca a frequência, os nomes dos aprendizes, né? Verifica quem está ativo, quem não está, quais são os temas que todo mundo vai acessar. A Edina, ela acompanha os aprendizes que estão no semanal, né? Que já passaram pela ambientação, está aqui com a gente no semanal. Ela também acompanha a ambientação e a conferência dos temas na nossa plataforma. Então, toda segunda-feira ela já verifica lá direitinho se os temas estão corretos, né, estão disponíveis lá para os meninos. Se tiver algum ajuste, ela passa para os técnicos ou ela resolve essa parte aí para a gente. E também faz a questão da frequência, né, confere se tem algum jovem que faltou, a gente verifica, busca informação. E a Mariana, ela também monitora os aprendizes da ambientação com a gente, verifica, acompanha eles tanto na plataforma como realiza as videoconferências, né? E nós três realizamos adaptações de materiais para programas e projetos. Então, de repente, aparece um projeto aí, olha, a gente vai precisar de tantos conteúdos. Então, a gente faz aquele processo, pega os conteúdos, a gente grava, a gente faz todo o processo e disponibiliza para aquele projeto em específico. Então, é assim que está funcionando atualmente. Maravilha, Karine. E considerando todo o tamanho, né, da Rede Cidadã, né, que atua em todo o Brasil e agora com esse retorno ao presencial, né, realmente ela ainda fica maior, né, porque atuando presencialmente à distância, ela realmente ela é física, né, ela aumenta. E lembrando, né, que a gente oferece vários cursos na rede, diversos modelos de formação também, né, então só isso já é um desafio muito grande, né? Mas falando em desafio, também foi uma pergunta trazida com grande frequência pelos aprendizes que querem saber, né, qual que é o maior desafio que a equipe de inclusão ela enfrentou esse tempo todo aqui na Rede Cidadã. Edina, conta pra gente, qual é o maior desafio que vocês já enfrentaram? Então, Alice, com a chegada da pandemia, foram tantos desafios, né? Tantos, porque normalmente nós sabemos trabalhar no presencial e não tínhamos tanta experiência com o remoto. E aí, um dos grandes desafios que a gente enfrentou foi a falta de recursos, recursos tecnológicos mesmo, de alguns aprendizes. Quanto a essa questão tecnológica, porque muitos, por exemplo, tinham um celular, mas o celular, a memória dele era insuficiente para entrar até mesmo na plataforma, não carregava, ele tentava acessar e não conseguia. Alguns aprendizes não tinham celular também, a gente enfrentou isso na época, mas foi resolvido, né? Na época a gente conseguiu fazer várias estratégias para que ele pudesse estar acessando. Então, eu acredito que um dos nossos maiores desafios foi a questão tecnológica, tanto para nós, quanto educadores, tanto para os aprendizes também, porque nós precisávamos editar vídeos para colocar na plataforma, porque o nosso material é todo adaptado, né? Precisávamos gravar podcast, então a gente teve que correr atrás e, assim, buscar recursos tecnológicos, estudar, conhecer, para que pudéssemos hoje ter a plataforma que a gente tem, né, adaptada. Então, eu acredito que um dos grandes desafios para nós foi isso, mas diante dos grandes desafios, a gente também tem conquistas, né? Porque os aprendizes também procuraram, sabe? Eles buscaram meios também de estar acessando a plataforma. Se não conseguíamos de um jeito, íamos pelo WhatsApp, ia pelo Drive. Então, a gente tentava de todas as formas, até o conhecimento chegar até eles. Então, eu acho que isso foi um dos grandes desafios, mas que foi diminuindo aí ao longo da pandemia e ao longo do processo. Perfeito, Edina. E é um grande desafio, de fato, né? A pandemia, acho que ela escancarou essa desigualdade no acesso à tecnologia, né? A gente vive num mundo onde tem essa fala, né, que está todo mundo conectado, mas não é uma realidade presente em todos os cantos do nosso país. A gente sabe que
tem pessoas que têm um amplo acesso à tecnologia, a um pacote de dados, mas outras pessoas não têm, né? Isso é muito limitado. Então, foi algo que realmente que a gente teve que pensar e encarar essa realidade. Como que a gente vai fazer o conhecimento chegar a todos os nossos aprendizes, né? Porque também não dá para deixar ninguém de lado, né? A gente tem que trazê-los e fazer com que a aprendizagem chegue a todos eles, né? Então, foi desafiador. E acho que a gente conseguiu, né? Uma conquista também, tudo que a gente construiu durante esse período. Maravilha, Dina. E eu queria que você comentasse também um pouquinho, né? Você faz parte desse grupo de PCDs e eu queria que você trouxesse também uma fala a respeito. Então, como você já disse, né, eu faço parte, sim, do grupo de PCD. Eu sou a pessoa que tem deficiência. Minha deficiência foi adquirida, né, através de um acidente que eu tive. E na empresa, atualmente, onde eu participo, que é a Rede Cidadã, eu faço parte também do projeto chamado Aprendizagem Sem Barreiras. Eu tenho o maior orgulho, né, de me sentir representada. É muito importante a gente pensar em grandes momentos que a gente passou sobre a inclusão. Eu me refiro a um todo, sabe? Maria, a gente recebeu uma pergunta de uma aprendiz, né? Ela trouxe um comentário. Eu gostaria muito que você respondesse para a gente essa dúvida, né? Ela relatou que ela faz parte de um grupo de PCDs, inclusive na empresa, né? Onde ela trabalha, onde ela realiza aprendizagem, ela participa de um projeto chamado Aprendizagem Sem Barreiras, né? E ela tem o maior orgulho de se sentir tão bem representada. E a pergunta que ela trouxe é a seguinte, né? A gente está passando por momentos de grandes inclusões, né? Ela se referiu aí numa pauta como um todo, né? Então, ela quer saber como e qual a melhor forma, né, de fazer com que a pauta PCD ganhe força, né? Além disso, ela quer saber como fazer para com que ela, né, e todos os aprendizes, todas as pessoas, né, os PCDs, eles ganhem voz contra o capacitismo e preconceito. Ótima pergunta muito boa de ser respondida. Antes de eu entrar na resposta da pergunta propriamente dita, acho importante a gente falar um pouquinho sobre esse termo que a gente tem escutado tanto, né, capacitismo. O que é o capacitismo? O que significa? Porque ele aí já vai ajudando a gente responder a pergunta da nossa aprendiz. Bom, Mari, a gente tem uma pergunta, né, de uma aprendiz nossa que ela traz um comentário também. Eu gostaria que você respondesse para a gente, né? Ela conta que ela faz parte, né, de grupo PCD e, inclusive, na empresa onde ela trabalha, ela participa de um projeto chamado Aprendizagem Sem Barreiras e ela tem o maior orgulho de se sentir tão bem representada. E a pergunta que ela traz é a seguinte, né? Nós estamos atualmente passando por momentos de grandes inclusões e ela se refere em pautas como um todo, né? Então, ela pergunta como e qual a melhor forma de fazer com que a pauta PCD ela ganhe força, né? E ela pergunta também como fazer para que ela, né, assim como todos os outros PCDs, ganhem voz contra o capacitismo e preconceito. Ótima pergunta, né? Eu acho que é um tema que está muito sendo dito recentemente. Então, antes de responder propriamente a pergunta, eu acho importante a gente conceituar, né? Falar um pouquinho o que seria o capacitismo, que vai ajudar a gente a entender um pouco essa resposta que eu vou trazer posteriormente. Então, capacitismo, galera, é um tipo de opressão que define o sujeito pela sua capacidade. Quem está fora do que a gente considera como padrão, ele tem menos ou nenhuma oportunidade, dependendo do cenário que lhe é apresentado. E também é qualquer atitude discriminatória e preconceituosa contra as pessoas com deficiência. Basicamente, é você entender que uma pessoa que tem deficiência, ela tem menos capacidade do que qualquer outra pessoa sem deficiência, pelo simples fato de ter uma deficiência, né? Só esse olhar, ele já é capacitista. Você definiu o que a pessoa pode ou não pode fazer, o que ela tem ou não condições de fazer, né? Qual que é o seu limite de desenvolvimento baseado na deficiência que ela tem. Então, basicamente, o conceito de capacitismo é esse. E voltando à pergunta, como fazer para que
qual é a melhor forma, né, de se fazer com que a pauta do PCD ganhe força? Eu acredito que a principal forma é ocupando os espaços onde há debate sobre esse tema, né? As pessoas com deficiência, elas têm por direito e elas estão fazendo isso, né? Ocupando os espaços, todos os espaços dentro da sociedade e tomando para si a fala, né, sobre esse assunto de inclusão, porque é o assunto que ela tem mais propriedade para falar, ela pode dizer o que deve ou não ser feito, né, o que dá certo ou o que não dá, então está sempre ocupando estes espaços. E as próprias pessoas com deficiências assumirem esse protagonismo, que já está sendo feito, né, eu estou só dizendo aqui o que já acontece e vem acontecendo com muita força. Contar também, né, com pessoas que possam apoiar essa causa, que acredito que a causa da inclusão, ela é uma causa de todos, pessoas com ou sem deficiência, contar com essas pessoas parceiras e o mais importante, a pessoa com deficiência se reconhecer como pessoa com deficiência e se tornar protagonista de sua própria história. Eu vejo que isso acontece muito, né? Ela tem acontecido em todas as esferas e acredito que esse processo de inclusão e a luta pela inclusão efetiva na nossa sociedade é um caminho que ele não tem mais volta, não. A gente vai incluir as pessoas com deficiência, elas estão em todos os lugares e vão lutar pelos seus direitos, como já estão lutando. E a gente, como apoiadores dentro desse processo, mas entendendo que o protagonismo são das pessoas com deficiência. Excelente, Mari. Retrocesso jamais, né? E o que fazer, né, quando, né, um PCD ou a gente vivencia uma situação de capacitismo no trabalho? O principal ponto é a gente conseguir primeiro identificar pessoas que sejam seus aliados nessa luta dentro da empresa, né? Para reforçar, para dar força, né, a esse movimento, essa luta contra o capacitismo dentro do ambiente corporativo. É importante também conversar com os gerentes, com as lideranças das organizações, com os demais funcionários, trazendo essa conscientização e sensibilização para a pauta da inclusão, uma inclusão verdadeira, né? Não só aquela inclusão que fica no papel, aquela inclusão, né, que está lá bonitinha para todo mundo ver, mas que na prática ela não funciona. Então, a gente precisa desse apoio das lideranças para que a inclusão se torne um item cultural da empresa, faz parte da cultura de todas as organizações. E, além disso, entender que qualquer prática capacitista, preconceituosa dentro do ambiente de trabalho e na vida, né, gente, é um crime. Existe uma legislação, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, ela é considerada hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência, sabe? É uma legislação que ela mostra que a principal barreira para a inclusão é das pessoas que não reconhecem as pessoas com deficiência como detetoras de direitos, como qualquer outro cidadão dentro do nosso país. Então, conhecer essa legislação, entender que a prática de preconceito é crime, né? Não é simplesmente uma coisa, é uma situação chata que está acontecendo. Não, é um crime que está acontecendo e, como tal, ele precisa ser denunciado. Então, a gente tenta todos esses processos de sensibilização, conscientização, né, disseminação da informação, mas é importante entender que a prática do preconceito ela é um crime e ele deve ser combatido como tal, né, como um crime. E ter a consciência dessa legislação que é importante para todas as pessoas dentro da nossa sociedade. Perfeito, Mari. Bom, e teve uma pergunta também que foi muito frequente entre os nossos aprendizes, né? E traz muito essa questão da informação mesmo, né? Então, eles trouxeram como eu posso gerar mais inclusão no ambiente de trabalho. Karine, conta pra gente, como que esses aprendizes, né? Como que dentro desse ambiente corporativo é possível gerar mais inclusão? Bom, eu sou uma mulher negra, de pele não retinta, tenho o cabelo crespo, sou bem magrinha, estou com uma blusa verde e ao meu fundo é o fundo de uma parede clara. Respondendo essa pergunta do Wallace,
Essa pergunta também, né, é muito interessante mesmo, né? Porque a gente conhece, né, sabe a importância, mas como a gente colocar isso na prática? Existe uma fala das pessoas com deficiência que é assim, olha, nada sobre nós sem nós. Então, inclusive, como a Mariana já trouxe aí, sempre que vocês quiserem fazer qualquer tipo de inclusão, verifique com aquela pessoa o que ela realmente precisa, sabe? Não como, vá como de uma forma leve, sabe? Para poder buscar. E busque também aliados, né, nesse processo. Busque conhecimento, gente. Conhecimento abre portas. Então, procure seguir pessoas nas redes sociais, por exemplo, que são ativistas na área, né, as próprias pessoas com deficiência, tem várias pessoas que são youtuber, né, que pode passar dicas interessantes para você colocar em prática aí no seu dia a dia. E dentro da empresa, conversa com os gestores, participem de palestras, propõem palestras sobre as diversidades, né? Seja o agente de mudança, buscando esse processo de divulgar mais sobre o assunto. Então, no seu dia a dia mesmo, converse mais sobre isso com outras pessoas. E sempre busque perguntando para aquela pessoa, né, o que ela realmente necessita. E para o jovem aprendiz que é deficiente, está dentro de uma empresa, seja aberto, fale de verdade com o coração do que você realmente precisa. Né? Algumas pessoas já chegaram para a gente falando, né, alguns jovens, eu tenho medo de falar o que eu preciso e eles me mandarem embora. Não, de forma nenhuma, esse é seu direito, sabe? Então, pode falar, olha, eu preciso disso, para mim vai ser melhor isso. Não é de forma nenhuma impondo, nem nada, sabe? É trazer no diálogo, falar, olha, eu preciso disso e como que vocês podem fazer? E aí, conscientizando as pessoas, fica muito mais fácil esse processo da inclusão. Né? E verifiquem também, para quem não é deficiente ou quem é deficiente, verifiquem se vocês têm algum tipo dessas atitudes capacitistas, como a Mari já trouxe, né? Porque a gente vê de uma sociedade em que sempre a gente, desde a escola, já ouvia pessoas com termos pejorativos, falando coisas que não deveriam, né? Chamando pessoas com nome que não deveria, né? A forma correta de falar é surdinho, é mudinho? Não, é surdo, sabe? É ceguinho que fala? Não, é uma pessoa com deficiência visual, sabe? Então, é buscar eliminar esses termos que a gente tem o costume de falar, né? E melhorar cada dia mais, sabe? E aí, com isso, você já vai fazer parte do processo da inclusão diária. E se você, por exemplo, estiver dentro de um ônibus, e aí parou o ônibus, está entrando uma pessoa usuária de cadeira de rodas, que é o termo correto de dizer. Está entrando, não é reclamar, eu vou chegar atrasada, ele não devia, ele também tem uma vida, ele também precisa ter acesso, ele precisa entrar dentro daquele ônibus e sair para trabalhar, como qualquer outra pessoa. Então, não é reclamar, não, pelo contrário. Se você viu uma vaga lá que é destinada para pessoa com deficiência, independente de qual que for, não ocupar aquela vaga, né? Entender que é para aquela pessoa e fazer o seu dia a dia mesmo. Então, são pequenas atitudes, gente. A inclusão, ela acontece, como se fosse a formiguinha, né? Cada um vai e dá um pouquinho da sua contribuição. Então, dentro do ambiente de trabalho e na vida no geral, façam isso. São pequenas atitudes que são importantes, né, Karine? E sempre reforçando, é um direito. Ponto. É um direito. Né? E Edina, conta pra gente também, que foi uma pergunta que os aprendizes trouxeram bastante. Qual é a importância da inclusão? Né? Acho que entre esse nosso bate-papo hoje, ela fica subentendida, mas é muito importante a gente reforçar isso. Então conta pra gente a importância da inclusão, Edina. Então, hoje eu penso assim, que a importância da inclusão, primeiro, como você falou, é assegurar o direito da pessoa, né, com deficiência. E a importância da inclusão, primeiramente, é incluir, não é excluir, né? É incluir o diverso para junto do meio. Então, pensando em um todo, é garantir que todas as pessoas com deficiência tenham seus direitos assegurados, né? Igual a Karine já trouxe antes, é o direito de estar usufruindo de um ônibus, é o direito de estar trabalhando, é o direito de estar estudando, e mais ainda, é o direito de estar vivendo, né? Vivendo em sociedade, enquanto pessoa com deficiência, né? Eu acho muito importante a gente trazer que as pessoas sempre falam assim, até pessoas com deficiência falam, nós somos, então eu sou diferente
diferente daquele que é normal, e a gente tem que trazer, pensar o que é normal, o que é normalidade, porque quando se fala da pessoa com deficiência, eu sou normal. Por exemplo, eu, enquanto mulher com deficiência, eu sou normal, porque, e sou bem igual a você, igual a todos, porque nós somos seres humanos. Então, assim, um termo correto da gente falar assim, olha, aquela pessoa que não tem deficiência, e tá tudo bem, né? Ele não tem deficiência e eu tenho deficiência, porque é uma condição que eu carrego comigo. Então, assim, primeiramente é sobre essa questão de assegurar os direitos. É o direito de ir e vir, é o direito de trabalhar, é o direito de estudar, que eu já falei, que é uma das grandes importâncias. Segundo, quando a pessoa com deficiência, ela é inserida no mundo do trabalho, na escola, na sociedade, sem discriminação, sem preconceito, faz com que não só a pessoa com deficiência desenvolva, sabe? É benéfico para todos, porque aí a gente vai ver a diversidade, a gente vai ver a inclusão e a gente vai ver a potencialidade do outro, como eu, por exemplo, como outro que não tem deficiência, com aquele que tem deficiência. É muito importante a gente pensar que, assim, olha, a deficiência daquela pessoa não pode vir à frente. Né? Então, se eu for falar, por exemplo, de um usuário de cadeira de rodas, eu não vou falar, por exemplo, aquela moça que usa cadeira de rodas. Não, eu vou chamar ela pelo nome. É muito importante, né? Chamar as pessoas pelo nome. Aquele surdo, aquele cego, ou então fala aquele deficiente visual. Não é. Aquela pessoa tem um nome e é importante a gente enfatizar isso, né? Porque, por exemplo, aquelas pessoas que não têm deficiência, normalmente vai ser chamada também pelo nome. Então, é muito importante. Por quê? Porque é benéfico para os dois lados. Por exemplo, se uma empresa contrata as pessoas que têm deficiência, a empresa também ganha demais, porque a gente vai estar trabalhando com diversidade, com inclusão, com respeito, com empatia. A gente vai estar trabalhando isso, que são algumas competências importantíssimas para o mundo do trabalho. E fora que vai ter um espaço de inclusão bem mais diverso, né? E que com pessoas diferentes, com altas criatividades. Então, assim, é olhar para o outro e falar assim, igual a Karine disse, como eu posso adaptar para que ele possa ser incluso aqui no meu mundo? Tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre falo, que a inclusão que a diversidade é chamar para dançar, que a diversidade é convidar para a festa, mas a inclusão é chamar para dançar. Então, quando você inclui o outro, você está falando assim, olha, vem para minha festa, mas eu quero estar junto com você, a gente vai crescer junto, independente da sua deficiência, independente da sua característica, nós dois juntos vamos desenvolver, porque eu estou olhando a capacidade e habilidade do outro. Então, por isso que eu acho importante a inclusão na escola, no trabalho e na sociedade em si. E nós, como Karine falou, trazer ações dia a dia, sabe? Coisas simples, mas começar a olhar para o outro. Às vezes a gente está assim, com o olho muito fechado, olhando muito para a gente. E às vezes a gente esquece de olhar, por exemplo, dentro do ônibus. Chegou alguém, está precisando dar um lugar? Vou levantar aqui para dar um lugar, né? Estou numa fila, a fila está enorme. Chegou, o que eu posso fazer para ajudar? E a gente começar a olhar. Talvez tenha alguém que esteja do outro lado da rua, às vezes esteja precisando atravessar, por exemplo, um deficiente visual. Pode chegar por perto e perguntar, precisa de ajuda? Não pegar a pessoa também já ir atravessando, né? Mas perguntar para ele, precisa de ajuda? Porque é muito importante a gente estar olhando à nossa volta, porque a gente não vive sozinho, né? A gente é um grupo e é assim que a gente desenvolve. Então, por isso que eu acho importante demais a inclusão. Maravilha, Edna. E estudos, né, já mostram que as empresas que possuem um quadro maior de diversidade, elas possuem também melhores resultados, né? Isso, assim, dentro, né, do ambiente mesmo corporativo, isso já deveria começar desde a infância, nas escolas, ali também, e na sociedade como um todo, né? Realmente, ninguém está sozinho, é impossível viver sozinho, a gente está se relacionando o tempo todo, então é importante pensar sobre a inclusão, né? E aproveitando, Karine, conta pra gente, né, uma dúvida também trazida pelos aprendizes. Como a gente pode incluir um PCD assertivamente na sociedade? Certo. A gente já meio que pincelou um pouquinho aí, né? Mas a primeira coisa de tudo é o conhecimento, né? Então, buscar essas pessoas que falam sobre elas mesmas para que a gente já tenha um embasamento, né? Conhecendo a necessidade dela. Então, converse com aquela pessoa específica, porque ela que vai trazer o que ela realmente precisa.
diminuir e eliminar barreiras, né? Então, por exemplo, se é uma pessoa surda, ela precisa de um intérprete, então coloca um intérprete de Libras, para ela se comunicar, ela se dar bem ali naquele processo, é isso que ela vai precisar? Coloca, sabe? Não vem com, vai ter que pagar mais salário, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Não é. E existem outros recursos também, né, que a gente pode buscar e conhecer um pouquinho mais, né? Existe o ICOM, por exemplo, né, que o próprio surdo, ele faz uma ligação. Teve um dia que um amigo meu me ligou aqui em casa aí eu falei assim, gente, que estranho, esse número tá me ligando aqui. E aí eu atendi, falei, oi, aí ele entrou em contato com um aplicativo específico, aquele aplicativo é uma intérprete e ela via ele sinalizando e ela fez a voz para mim. E aí eu fiz a voz para ela normal, ela sinalizou e a gente fez a comunicação ali tranquilamente, sabe? De graça, assim, sabe? Então é buscar saber esses recursos. Por exemplo, se é uma pessoa com deficiência visual, geralmente, não são todos, mas geralmente existem algumas pessoas que gostam de utilizar o braille também. Então precisa de ter uma plaquinha ali para que ele possa, né, tatear e descobrir o que é, para ele poder ter acesso às informações. O leitor de tela no computador também é gratuito, dá para poder baixar, né? Então é uma empresa, baixa aquele aplicativo e ele consegue, aquele programa, e ele consegue ter acesso normalmente, né? Se é uma pessoa com deficiência intelectual, vai depender de cada um. Então, por exemplo, se é uma pessoa que não sabe ler, talvez ele for organizar algum tipo de arquivo, dá para a gente poder fazer, organizar por cores, sabe? Mudar, fazer de uma forma diferente para que ele tenha autonomia, né? É sempre buscar essa palavra, gente, autonomia, sabe? E deficiente físico, desculpa, vai depender de cada um, né? Por exemplo, os usuários de cadeira de rodas, é interessante que tenha um elevador e uma rampa, né, para poder facilitar. Então, cada um vai trazer a necessidade dele e fazer cumprir as leis, né? Acho que são esses os pontos, assim. Então, o que eu quero deixar, assim, como marca aqui é buscar conhecimento. Procura mais sobre esse assunto, que vocês vão ver que é um universo maravilhoso. Perfeito, Karine. E Mariana, conta pra gente quais são as maneiras, então, de realizar a inclusão. A gente já está dentro desse assunto, né? Já vem falando um pouco quais são as maneiras da gente fazer a inclusão, e existem várias maneiras de se incluir, né? Como a Karine mesmo trouxe como exemplo, né? Você pode fazer adaptações que sejam arquitetônicas, você pode fazer adaptação de material, caso haja necessidade. Muitas vezes a adaptação que você vai precisar fazer é um pouco mais de tempo para a realização de uma atividade. Tem vezes que a adaptação é essa, sabe? É um tempo maior, mas o principal, quando a gente fala de se realizar realizar a inclusão dentro da sociedade, no modo geral, né? É você enxergar o indivíduo, né? Não existe uma forma única de se incluir. Mesmo dois indivíduos que tenham a mesma deficiência, a necessidade de um pode não ser a necessidade do outro. Então, a gente não tem um padrão. Se eu não me engano, a Karine, em respostas anteriores, disse isso. A melhor forma de se incluir é perguntar para o outro o que você precisa. Ninguém melhor do que ele para falar de quais as necessidades que ele tem. Mas a principal forma, que eu poderia dizer assim, a principal forma da gente promover, realizar a inclusão é quebrar a barreira atitudinal. Sabe? Existem várias barreiras dentro da nossa sociedade. A nova legislação, inclusive, trata sobre isso, que o problema da sociedade não ser inclusiva não está nas pessoas com deficiência, está na nossa sociedade que não inclui. Então, a barreira que impõe é a sociedade. Então, a principal barreira para a gente quebrar é atitudinal. Se a gente consegue quebrar essa barreira, a gente vai conquistando as outras quebras de barreira de uma forma quase que automática, né? E o que seria a barreira atitudinal? São as nossas atitudes. Muitas vezes, a gente limita o outro, sabe? Eu olho para a pessoa e falo assim, eu não vou pedir fulano para fazer isso não, porque ele não vai dar conta. Né? Não vou pedir o aprendiz para fazer tal coisa porque ele tem determinada deficiência, eu sei que ele não vai conseguir. Mas muitas vezes essa limitação é nossa. Está em nós, né? E aí, se a gente consegue perceber isso, eliminar esse tipo de atitude, de diminuir o outro, de achar que o outro não é capaz,
de achar que o outro só vai dar conta de fazer se ele tiver ajuda ou se alguém fizer por ele, né? A gente vai conseguir avançar muito na nossa sociedade. Então, dentro desse processo, maneiras de realizar a inclusão, igual eu disse, existem várias, mas a gente precisa ficar atento a essa, a barreira atitudinal, porque tem hora que a gente tem atitudes que não são inclusivas e a gente não percebe, né? A gente age como se fosse algo natural, e não é, né? Então, esse é o principal ponto. Vamos observar as pessoas, perguntar às pessoas, e eu digo isso para pessoas com e sem deficiência, né, Wallace? Quem dera fosse uma prática costumeira para todas as pessoas, eu perguntar, Wallace, o que você precisa para uma melhor performance no seu trabalho, em sociedade? Mariana, o que você precisa para ter uma melhor performance, né? Então, vamos olhar o indivíduo e adaptar de acordo com a necessidade desse indivíduo. Para que as pessoas entendam as nossas necessidades. Então, realmente parte de uma atitude como um todo, né? E esses nossos jovens que estão nos assistindo aqui agora, vocês são o futuro da sociedade, o presente e o futuro, né? Porque vocês já estão nesse processo de construção. Então, é importantíssimo, é fundamental que vocês despertem essa atitude dentro de vocês e que vocês assumam esse compromisso, né? O futuro de um Brasil melhor, ele está na mão de vocês. Então, é uma responsabilidade imensa? Mas a gente acredita em vocês, né? E vocês podem mudar a sociedade, né? E através da atitude, gente. Então, assim, é algo pequeno, uma chavinha pequena que vocês têm que virar. Mas isso faz uma diferença imensa, imensa para a sociedade e para o mundo que daqui a um tempo a gente vai olhar e falar, que bom que a gente evoluiu, que bom que a gente está evoluindo, né? Que essa evolução não pode parar nunca. E aí a gente trouxe, né, falando desses nossos jovens que são o futuro, tem um comentário aqui, né, junto de uma pergunta também, trazido por um aprendiz, que ele traz, né, o que vocês acham dos líderes das empresas, de um modo geral, estarem mais bem preparados para a inclusão de PCDs? Né? Porque, por exemplo, o deficiente auditivo, o visual, o físico, ele é mais fácil de ser identificado. Assim como a síndrome de Down. Que é diferente do autismo, né? Que é um espectro. Sendo assim, cada autista ele possui necessidades únicas e particulares. Lembrando também que o autista ele não tem cara. Então, Karine, comenta um pouquinho para a gente sobre isso. Queremos ouvir você também, a sua opinião, o que você tem a trazer. É muito importante essa pergunta, sabe? As pessoas, elas acham que todas as pessoas com deficiência têm cara, não existe isso, né? Um ponto, eu já vi várias pessoas chegarem para mim e falar, nossa, ele é surdo, mas nem parece, né? Que coisa, não tem que parecer, gente. O que significa parecer, né? Isso aí já é uma atitude capacitista, que a gente tem que já cortar isso daí. Se vocês fazem isso, parem, por favor, agora, né? Agora, referente à questão das empresas, a gente entende que líder ele tem que estar numa posição de que ele tem que buscar mais e mais conhecimento. Então, da mesma forma, a gente pode ter 150 anos que a gente vai ter alguma coisa para poder aprender, né? Então, vocês que estão aqui na base, né, que estão iniciando a vida profissional de vocês, é buscar esse conhecimento para quando vocês forem os futuros líderes, vocês já cheguem lá com esse conhecimento, né? E quem está atualmente, a gente percebe que hoje em dia já há uma movimentação muito grande no quesito de diversidades dentro das empresas, né? Então, existem palestras, existem momentos de diálogo entre vários tipos de diversidade, e uma das diversidades que a gente pode trabalhar e conversar sobre esse assunto e dar voz para as pessoas, né? E aprender com elas, tá aí a oportunidade, né? É convidar essas pessoas para poder falar. A gente entende que tem muita coisa pela frente ainda, sabe? A gente tem um caminho longo, já melhorou muita coisa, mas tem pouquíssimo tempo, né? Por exemplo, a Libras mesmo, ela foi reconhecida há pouquíssimo tempo, sabe? Como segunda língua da pessoa surda. Até pouco tempo atrás, eles eram obrigados a falar, obrigados a oralizar, né? Então, a gente tem que entender que é buscar o conhecimento, disseminar isso para as outras pessoas, para os familiares, né? E as empresas buscar compreender os funcionários, como você, Mariana, trouxe há pouco, né? Falando um pouquinho, e perguntar o que ele realmente precisa. E a gente entende também que é importante que cada pessoa é de uma forma, como a Mari trouxe também,
Pode ser duas pessoas autistas, mas cada uma tem uma forma diferente. Eu prefiro que seja dessa forma e o outro precisa que seja da outra. E tá tudo bem, gente. Vamos acolher, vamos entregar e vamos promover autonomia. É isso. Se todo mundo buscar autonomia, dar essa autonomia para as pessoas, eu acho que a gente consegue ser um mundo mais inclusivo e empresas mais inclusivas também. Essa caixa, né, onde a gente recebe ali as perguntas dos aprendizes, a gente recebe também muitos comentários e um deles é que apenas um elogio, vocês são incríveis, são mesmo. Bom, Edina, conta pra gente então uma dúvida trazida também para um aprendiz, né? Como vocês defenderiam os valores de diversidade e inclusão para um colega que não entende a importância disso? Então, é uma pergunta muito relevante, né? Principalmente para vocês, aprendizes, que já estão no mundo do trabalho e, possivelmente, dentro da organização que vocês trabalham, pode ser que tenha pessoas. Primeiramente, é importante a gente sensibilizar que a diversidade e a inclusão, ela faz parte das nossas vidas, né? E está presente em diversos contextos, em casa, né? Na parte, essa diversidade. E em qualquer momento poderemos também fazer parte desse grupo, igual, por exemplo, antes, como eu falei para vocês, eu não tinha uma deficiência. Entender assim, olha, eu faço parte da diversidade porque eu não vivo, como eu falei anteriormente, eu não vivo isolado, eu vivo no meio aqui de uma sociedade, então é importante a gente entender desse mundo diverso. E é importante também estarmos falando do assunto a respeito da sociedade que não está apenas em um pequeno grupo, não é um grupo isolado. Nós, por exemplo, as pessoas com deficiência, é uma minoria, hoje eu falo que as pessoas com deficiência é minoria em termos de direito, porque muitos direitos vedados, né? Mas que nós temos um número muito grande no Brasil e no mundo de pessoas com deficiência. Então, também nós podemos apresentar dados, que foi como eu acabei de falar, né? Que a gente tem um número grande de pessoas com deficiência. Também nós podemos mostrar o quanto as pessoas com deficiência estão presentes em todos os espaços. Né? Então, por exemplo, não é só na escola, não é só no trabalho que eu vou encontrar. Então, eu vou encontrar essas pessoas em vários espaços. E de trabalhar, de ter moradia, né? Então, quando a gente está falando das pessoas com deficiência, nós estamos falando de direito, de cidadão, que ele pode usufruir da sociedade, assim como uma pessoa que não tem deficiência. Então, é muito importante a gente entender que nenhum desses argumentos, por exemplo, sejam talvez possa sensibilizá-lo, sabe? Porque a gente não vai conseguir conscientizar ninguém, mas nós conseguimos sensibilizar o outro, para que ele entenda que nós vivemos, para que a gente vive no mundo e a gente precisa ter empatia com o outro que está junto. É importante falar que a inclusão é um direito, né, um direito adquirido por lei, e é previsto na lei. Então, é importante contribuir, favorecer com a inclusão, lembrando que não é uma gentileza, não, mas é uma obrigação de toda a sociedade, né? Daquela pessoa tá indo e vindo, tá estudando, tá trabalhando. Então, é um direito adquirido. Então, eu diria que, para a gente estar lutando junto nessa causa com as pessoas que têm deficiência, né? É importante a gente estar lembrando aqui, olha, eu estou aqui porque é meu direito, mas ele também está aqui porque é direito dele. Então, o que eu posso fazer para adaptar, para que a gente possa conviver junto, em harmonia, e nesse mundo que é tão diverso? Então, é importante a gente lembrar, é um direito de todos a inclusão. Exato, Edina. E a palavra empatia, né? A gente não pode ter ela só ali nas redes sociais, só como um post, como uma palavra bonitinha, né? É fazer ela acontecer de fato, né? E demonstrar isso dentro das nossas atitudes. Ponto principal, é um direito, né? Então, independente disso, não tem nem o que se falar ao contrário, mas é
esse senso de empatia, ele também é muito importante, né? Para que não seja só no campo da lei, mas no campo de entender as pessoas, né? No campo de compreender que é um processo importante, esse processo de entender o outro, entender a necessidade do outro também. Então, é importante a gente praticar, não só postar, não só falar sobre, mas a prática também ela é muito importante. E Mariana, tem uma pergunta, assim, também pelos nossos aprendizes, que eles perguntam o seguinte, né? Quais são os melhores lugares para encontrar informações sobre o assunto, né? E de que forma experiências, né, como uma pessoa portadora de deficiência. Quais são esses melhores lugares? Onde a gente procurar essa informação, conhecimento? Conhecimento transforma, né, gente? Então, realmente, buscar conhecimento de qualidade é fundamental. Eu diria que a gente está vivendo um momento da nossa sociedade que o acesso à informação, ele tem se tornado cada vez mais pode ser até redundante, mas acessível, né? Então, assim, pesquisando, né? A internet é um instrumento de ajuda, né? O tempinho lá que eu não tenho alguma coisa para fazer, eu posso ler um artigo sobre o assunto, eu posso seguir uma pessoa uma pessoa com deficiência, que é influencer, por exemplo, e traz sempre muitas dicas, conhecendo a legislação, né? Eu acho que é importante conhecer, a gente não vai formar em direito, não, tá? Não precisa decorar de cima a baixo, não, mas saber que ela existe, saber os principais pontos dela, mas o principal que a gente precisa é a convivência, é estar com pessoas com deficiência, né? Seja para trocar informações, seja para conhecer a experiência dessa pessoa, a história de vida dela, conviver, sabe? Por isso que a gente percebe como que a inclusão ela é importante de acontecer desde o início, né? Desde da sua convivência em sociedade, do espaço escolar, porque aí a relação com as outras pessoas se torna algo natural, é algo que já deveria ser, né? Eu fico imaginando, se a gente, e acredito que a gente vai chegar aí, sabe, Wallace? Eu sou bem otimista nesse sentido. Se a inclusão, ela começa desde cedo na vida das pessoas, como se torna algo fácil de fazer, natural, na verdade, se fazer, né? Imagina, nas séries iniciais mesmo, a criança, ela tem o contato com outra pessoa, com outra criança que tem deficiência, né? Ela já vai crescendo nesse universo, entendendo que o diverso, ele faz parte da vida. Então, assim, o principal ponto é a convivência, sabe? Então, quando a gente fica pensando, muitas vezes apresentado até como uma forma assim, não, estou pensando no melhor desenvolvimento das pessoas com deficiência, e para elas se desenvolverem melhor, é melhor deixar separado. Não faz sentido, não faz sentido. O processo de conhecimento é através da convivência, porque eu posso ler diferentes artigos, eu posso decorar a legislação de cima a baixo, mas se eu não personifico, se eu não humanizo isso, ele se torna algo muito mecânico e nada natural, sabe? Então, a convivência é o principal, é estar junto, é trocar informação, é estar aberto para o aprendizado. Maravilha, Mariana. Bom, eu só acho que vocês trouxeram um pouco dessa nossa pergunta agora, que também foi trazida pelos nossos jovens, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais, né? Qual foi a maior dificuldade de inclusão durante a pandemia? Vocês trouxeram ali como um desafio, né, esse período, que foi um período que a gente teve que reaprender muitas coisas. Mas, Karine, conta pra gente, como é que foi esse período de pandemia? Quais foram os processos que a equipe de inclusão da Rede Cidadã ela teve que passar para levar o conhecimento, para levar a aprendizagem para os nossos aprendizes? A maior dificuldade que a gente enfrenta é a questão do recurso tecnológico, né? Até hoje mesmo, quando entra algum aprendiz no início, na ambientação, aqueles que não têm recurso, a gente solicita o próprio território para disponibilizar um computador, internet, para que ele consiga realizar a atividade, né, com êxito, né? E aí, o que acontece?
No processo todo, a gente percebeu também que uma outra dificuldade é que os aprendizes, eles sabiam mexer no WhatsApp, sabem mexer no Instagram, sabem mexer no Facebook, mas mexer em outras questões, né, por exemplo, numa própria plataforma, quase nenhum jovem conhecia. E aí a gente teve que passar esse processo de ensinar, fazer o passo a passo para que todo mundo tivesse acesso. A gente ficou bem disponível, então a gente fazia várias chamadas de vídeo para poder mostrar, ó, clica aqui, clicou aqui, agora vai aqui. E a gente faz isso até hoje, porque a gente sabe assim, eu tenho que dar autonomia, ele precisa conhecer. Então, conheceu? Agora você vai sozinho, sabe? Então, é sempre esse passinho que a gente dá as mãos no início e depois fala, agora você dá conta, vai lá, né? E aí a gente, hoje a gente percebe que é com muito mais facilidade, mesmo os aprendizes que nunca tiveram acesso, a gente dá passa essas informações para eles, né, o passo a passo, eles conseguem ter acesso normal. Na pandemia, a nossa maior dificuldade foi essa, foi a falta de recurso, mas logo na sequência também a gente conseguiu criar outras estratégias. Alguns jovens, por exemplo, que não conseguiam fazer pela plataforma, a gente mandava algum conteúdo pelo WhatsApp, e aí eles conseguiam realizar as atividades por lá mesmo, e fazia muito bem feito, né? E agora, falando no processo de adaptação mesmo de material, né? Nós chegamos, então a gente primeiro, enquanto educadoras de sala de aula, de repente pandemia e a gente, pronto, agora a gente precisa buscar conhecimento, quais são as ferramentas que a gente precisa para poder entregar um material de qualidade. Então a gente fez vários testes, sabe? De ir lá, ó, eu acho que esse programa aqui edita vídeo bacana, não, esse outro aqui é melhor, vamos isso, e a gente foi fazendo isso até a gente chegar no modelo que nós estamos hoje, né? Então no início foi um pouquinho complicado, a internet demorava para poder enviar um vídeo, alguma coisa, mas depois, logo na sequência também, a gente conseguiu achar os programas adequados e que nos atendiam, né? O interessante aqui na Rede Cidadã também foi porque a Rede Cidadã, ela preocupa com a gente, com as entregas, né? Ela quer que a gente faça as melhores entregas para os nossos aprendizes. Então, a rede disponibilizou um curso de design instrucional e monitoria para a gente. Então, capacitou todos os profissionais, né? E o que foi mais interessante foi que quando a gente começou a fazer esse curso, a gente falava, olha, isso eu já fiz, ó, isso aqui a gente já fazia, porque na prática a gente já conseguiu. Como a Mari trouxe, né? É muito importante a gente ter o conhecimento do assunto, mas sempre na prática são outros 500. E aí a chave principal, como a gente sempre fala, que o retorno assim principal é dos aprendizes. Então, toda hora que a gente fazia uma coisa nova, a gente ia lá e perguntava, jovem, o que você achou? Tá bacana? É isso mesmo? Ah, não. Às vezes os próprios aprendizes falavam, Karine, não gostei muito desse fundo do vídeo, porque dói o olho, tem como trocar? A gente, não, então agora a gente já entendeu a questão da cor, do visual, como que a gente pode fazer para melhorar. Então, o tempo inteiro a gente ficava até chato assim, e agora deu certo, deu certo, deu certo. E aí eles mesmos foram trazendo para a gente, agora sim, e a gente chegou nesse modelo que nós estamos hoje. E claro que a gente, até hoje, quando criamos alguma coisa nova, a gente sempre pergunta para os jovens se está bacana, se eles estão conseguindo, né, que tem alguma dica para poder passar para a gente, enfim. Mas é isso. Exatamente, é isso mesmo, Karine. Várias vezes, né, eu fazendo parte da equipe de produção de conteúdo, recebi esse feedback de vocês, né, que era o comentário dos aprendizes, sobre, né, a caixa, os textos, as cores que eram utilizadas, dos vídeos também, e é muito bom a gente receber esse comentário de vocês, né, porque a gente também está aprendendo, então é nesse processo, é de ouvir vocês. Não é só o papo reto que é feito por vocês e para vocês, mas toda a aprendizagem na Rede Cidadã, né, então cada comentário que vocês fazem, que vocês trazem para a gente, é muito valioso. É muito valioso que a gente consegue trazer a aprendizagem de uma maneira que vocês estão ali, né? Que esteja chegando até vocês de maneira mais agradável, que vocês se sintam bem realizando esses encontros, né? Por isso é tão bom ouvi-los. A gente fica super feliz quando a gente recebe cada feedback, cada mensagem que vocês enviam para a gente. Bom, como eu falo, sempre são muitas mensagens que chegam até a gente, né? No Papo Reto também, quando a gente abre a caixinha, são vários comentários, mensagens. Mas, como eu falei, a gente tem que fazer uma seleção de perguntas, porque senão a gente ficaria aqui o dia inteiro trazendo essas perguntas. E aí essa agora é a última pergunta dentro dessa seleção que a gente fez através do nosso formulário. Nosso programa de hoje ainda tem coisas muito boas, muitas novidades que daqui a pouquinho eu vou contar para vocês. Mas essa última pergunta, Edina, eu gostaria que você respondesse para a gente, que é um comentário também que um aprendiz traz, né?
ela traz que ela é deficiente auditiva, né? E essa deficiência ela não é visível. Então ela pergunta qual a melhor forma para informar essa deficiência. Então, um dos melhores caminhos, né, para informar a sua deficiência para o outro, se você queira falar, porque também não é uma imposição, né? Então, assim, se você queira informar para o outro, é muito importante a comunicação, é o diálogo mesmo, sabe? De você falar das suas necessidades. Por quê? Talvez você não vai desenvolver numa área porque não foi adaptado. O que acontece? Talvez o outro não saiba. Então, é importante a gente falar. Então, por exemplo, comunicação é o essencial e dizer quais são as suas necessidades, quais são os tipos de adaptação que você precisa, né, naquele momento. É importante, motivo, não devemos ter vergonha nem receio e lutar mesmo pelos nossos direitos. Então, por exemplo, você enquanto pessoa com deficiência, então vou ter que falar. Eu preciso de um intérprete para me entender o que está acontecendo nas reuniões, né? Ou se for na empresa, nas reuniões, nos comunicados, ou se for na rede cidadã, eu preciso entender o que está sendo ministrado na atividade, nas aulas teóricas. Então, é muito importante falar, olha, sou deficiente auditiva, não sei Libras, e nos vídeos não tem legenda. A legenda que coloca automática, não consigo, porque é muito rápido, ou às vezes as palavras estão erradas, então eu preciso dessa adaptação. Então, é importante falar com o outro, né? E falar com naturalidade, não é verdade? Porque deficiência é apenas uma condição. Eu falo que deficiência é uma condição e uma característica, né? Que é diferente. Então, por exemplo, ele tem uma certa limitação que o outro não tem. Mas quem de nós hoje não temos limitações? E o importante é entender assim, olha, eu vou falar porque é meu direito, né? Eu tenho um direito a ser assegurado por lei, e o outro, ele pode adaptar, sim, para que eu possa entender melhor. Então, por exemplo, hoje nós temos vários aplicativos que colocam a legenda automática no vídeo. E essa legenda automática não está errada. Você vai lá e só conserta uma vírgula, um ponto de interrogação, uma letra maiúscula, e a legenda fica bem certinha mesmo. Então, é importante você, enquanto pessoa com deficiência, fale das suas necessidades. Olha a frase que a Karen disse antes, né? Nada sobre nós sem nós. Então, quando você chega para o outro e fala assim, olha, eu preciso disso, 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 o outro vai entender que precisa, se ele não entender, mas pelo menos você está comunicando e falando, olha, eu preciso disso e disso para me desenvolver melhor. Então, é importante o diálogo, a conversa e falar, sim, das suas necessidades. Fale, não fique para você não, porque talvez você tenha um potencial muito, ótimas habilidades que você poderia estar mostrando para o mundo, mostrando para a sociedade e para você mesmo se desenvolver, e é o autoconhecimento, né, Wallace, que é tão importante para a gente. Então, é importante você falar das suas necessidades para que a inclusão aconteça de verdade. Então, não deixa de falar, não, o que você precisa, tá bom? E talvez, às vezes, você pode até pensar assim, mas eu não sei ainda o que eu preciso de adaptação. Isso acontece. Existe vários profissionais, ou onde você trabalha, ou aqui na Rede Cidadã, que você pode procurar, falar assim, olha, eu tenho essa e essa dificuldade, como que poderia adaptar para melhorar o meu aprendizado? Porque a gente não aprende sozinho, né? É um conjunto, e não é à toa que a nossa equipe está aqui de braços abertos para atender, né, a questão das as adaptações e também da inclusão da Rede Cidadã. Então é isso, fale sempre, e com naturalidade. Excelente, Edina. Que papo incrível que a gente está tendo aqui hoje. Que oportunidade que nossos jovens estão tendo, né, de estar agora assistindo a esse papo reto. Bom, e né, já foram várias edições do nosso Papo Reto, e a gente sempre tem um quadro onde a gente traz vídeos, né, dos nossos aprendizes, trazendo perguntas, trazendo comentários, né, que é uma forma de trazer o rostinho aqui dos nossos aprendizes para o nosso programa. Mas hoje eles estão aqui ao vivo com a gente, participando dessa chamada de vídeo, dessa construção aqui do Papo Reto. E a gente tem a honra de receber aqui na nossa sala, no nosso estúdio online do Papo Reto, o Marcos Paulo, o Marcelo e o Matheus. Então, assim, sejam super bem-vindos. Muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje, participando. E agora é a vez de falar com vocês, né? A vez que vocês vão poder falar um pouquinho sobre a experiência na aprendizagem na Rede Cidadã, né? Seja através das videoconferências,
no nosso ambiente virtual, né? E eu gostaria que vocês falassem como é que é a experiência de vocês na aprendizagem aqui na Rede Cidadã e qual que é a importância da equipe de inclusão toda de vocês. A gente pode começar, então, pelo Marcos? Bom dia a todos. Assim, é uma honra estar tendo a oportunidade de falar com cada um de vocês a respeito da Rede Cidadã, desse treinamento que tenho, cabelo baixo, tenho cavanhaque, meu olho é claro. Atualmente estou de camisa amarela, um fundo claro também. Estou tendo, assim como eu informei, a oportunidade e a honra, porque minha mentora não é mais ninguém do que a Karine, essa pessoa que falou há pouco tempo, assim, acredito que todos têm a oportunidade de conhecê-la, que ela é uma pessoa muito acolhedora realmente. Então, assim, a afinidade que você cria com o seu mentor é a melhor forma de aprendizado que eu estou tendo e estou aproveitando bastante. Assim, além da Karine e Dina, eu tive a oportunidade também de ter uma aula com ela. E falando a respeito da plataforma, né, é uma plataforma muito simples, assim, super fácil de ser utilizada, uma linguagem bastante atualizada, onde nós, como aprendizes, temos, assim, de forma muito prática, o processo de evolução, e falando também a respeito da necessidade, né, da gente não só conhecer a função que você vai exercer, porém diversos assuntos assim necessários para o seu crescimento pessoal. Ontem, por acaso, relembrei a matemática, que eu adoro, sempre gostei muito de números, e ontem eu tive a honra e o prazer de realizar várias tarefas voltadas na área de matemática, que eu acho que é super gratificante. E, assim, falando das vantagens dentro de fazer, realizar a plataforma online, né, virtualmente, é um treinamento que a gente não precisa estar presencialmente todos juntos. Acho que não só para a empresa, mas também para nós, como aprendizes, a redução de custo é uma coisa muito grande. E o fato de você estar mais focado no conhecimento, porque você fica mais atento no que está sendo dito. Então, acho que é a melhor forma de comunicação que está acontecendo. Assim, cada um em um estado diferente, uma cidade diferente, tendo a oportunidade de conhecer um ao outro. Eu estou muito grato de estar vivenciando esse momento. Muito obrigado mais uma vez. E, assim, parabéns a todos. Eu que agradeço, viu, pela sua participação aqui hoje, por você ter reservado um tempinho para estar aqui no nosso Papo Reto. Bom, estamos recebendo aqui hoje também o Marcelo. E, Marcelo, primeiramente, eu gostaria que você contasse para a gente como tem sido a sua experiência na aprendizagem da Rede Cidadã. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Então, muito obrigado por esse convite, né, dessa live de hoje. Eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, do cabelo preto. Estou usando uma blusa azul. Então, hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência na Rede Cidadã, no modelo virtual. Comecei no modelo virtual na pandemia. Fazia no computador, na plataforma. Tinha muita adaptação e eu consegui entender tudo claramente. Por exemplo, tem as imagens. E eu, como pessoa surda, eu entendia muito isso. Surda é muito visual. E eu conseguia responder. A adaptação é ótima. E cada vez está melhor.
tinha um vídeo de um lado da intérprete interpretando os conteúdos e no outro tinha as imagens. E aí ficava mais fácil para eu compreender o conteúdo. Era muito boa a explicação. Ótima, a adaptação é muito boa, é perfeita. Muito bom, é ótimo o Moodle, a plataforma que a gente usa. Realmente é muito boa, é muito adaptada. Marcelo, conta pra gente também qual é a importância da equipe de inclusão da Rede Cidadã para você? Então, é muito boa essa pergunta. É muito importante esse tema inclusão. Na verdade, eu também vou ao presencial, na Rede Cidadã. E eu sinto que as pessoas precisam entender a comunicação com as pessoas surdas. Eu sei que a maioria das pessoas lá são ouvintes, os alunos, né? Mas precisa treinar mais a oralização, né? Eu sempre treino com eles, eu faço oralização, que eu sou oralizado, e as pessoas entendem. Então, inclusão não é uma coisa diferente, é uma coisa necessária, que precisa. Porque a inclusão é muito importante a pessoa ter essa empatia da comunicação. E a pessoa nunca fazer o preconceito, tratar as pessoas com deficiência, ter empatia. É muito importante se colocar no lugar da pessoa com deficiência. Porque se não colocar, pode acontecer alguns problemas no futuro. Conta pra gente, Matheus, como tem sido a sua experiência na aprendizagem aqui na Rede Cidadã? Tá. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus, tenho 25 anos e eu sou homem branco e atrás de mim está o fundo branco e azul, né? E minha experiência na Rede Cidadão foi muito boa, porque eu comecei no presencial, né? E fiz muitas amizades no presencial e no Movidade também eu participava, né? E já fiz até show de stand-up lá, foi muito bom também. E todo mundo ria, gostava de mim. Eu conheci todo mundo mais ou menos na Rede Cidadã, no presencial, né? Eu fiz muitas amizades mesmo. Aí, e na pandemia, foi todo mundo começou a fazer atividade online, né? Aí eu senti muita falta, né, dos professores, dos alunos, porque eles são muito carinhosos e gente boa, eu gostava muito deles, né? Aí eu senti muita falta dos meus amigos e agora perdi alguns contatos também dos meus amigos, né? E aí eu senti muita falta na pandemia. E agora eu terminei meu contrato com a Rede Cidadã, né? Mas eu pretendo ir aí na Rede Cidadã no presencial para rever meus professores e eu gostei muito de ter participado da Rede Cidadã, pelas amizades e pelo aprendizado que eu levei na minha vida. E graças a vocês eu aprendi muita coisa, graças a Deus. Bacana demais, Matheus. Muito legal você trazer que você fez parte do Movidade, esse movimento que é liderado pela Vera. A Vera que já esteve aqui com a gente no Papo Reto, apresentando também. Um beijo, Vera, se estiver aqui assistindo a gente. E, Matheus, conta pra gente qual que é a importância da equipe de inclusão da Rede Cidadã para você? É muito importante porque na Rede Cidadã, no presencial, eu tive a oportunidade de participar com muitos alunos, né, que têm deficiência, né, e aí eu fiz amizade com eles também. E até não sabendo a linguagem dos surdos, né, eu conversei com a menina lá, usando meu celular. E ela entendia tudo que eu estava tentando dizer.
e através de gestos, né? Aí eu consegui conversar com ela e foi muito legal, nossa, foi muito legal que eu consegui conversar com ela e eu fiz ela rir também ainda. Foi muito legal essa inclusão da cidadã. Matheus, conta pra gente um pouquinho também de como foi a sua experiência dentro da plataforma de aprendizagem com os nossos conteúdos. Foi muito maravilhoso, né? Porque eu aprendi muita coisa, né? E eu falei com a Edina, nossa, esses vídeos têm que ser publicados para o mundo inteiro, porque eu fiquei doido quando eu vi tanta ensino, né? Que pessoas ensinando as pessoas a abrir empresa, ensinando as pessoas a fazer várias coisas. E eu acho que devia ser espalhado no YouTube para todo mundo. Mas a Edna explicou que é para a Rede Cidadã, né? Mas eu fiquei com vontade de publicar para todo mundo, meus amigos verem, né? Eu achei muito legal. Maravilha, Matheus. Muito, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui, né? Por você ter reservado esse tempinho na sua manhã de estar aqui com a gente, né? Fazendo essa gravação do nosso talk show. Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí. Amém. Parabéns a todos os professores. Também. Muito obrigado. Bom, gente, e a gente está encaminhando para a finalização de mais um talk show, mas ainda não acabou. Para a gente finalizar, eu gostaria que as nossas convidadas deixassem uma mensagem, né? Uma mensagem final aos nossos aprendizes, a todo o público que vai estar assistindo o nosso Papo Reto. Bom, estamos chegando, então, quase ao fim de mais uma edição do nosso talk show, do nosso Papo Reto, né? Esse programa que eu sempre reforço, que é feito por vocês, para vocês, como ele é feito para vocês. Eu convido agora as nossas convidadas super especiais, né? Nossas convidadas nota 1000, para deixar uma mensagem a todo o nosso público, aos nossos aprendizes, a quem está assistindo esse nosso talk show. Então, Karine, primeiramente, deixa uma mensagem para a gente. Qual mensagem você deixa para a gente finalizar o nosso talk show? Certo, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim foi maravilhoso essa manhã de trocas. Eu quero agradecer também a todos os aprendizes com deficiência que já passaram aqui, né, e que estão aqui, que confiam no nosso trabalho, e a gente é muito gratas por ter vocês aqui conosco. E eu gostaria de dizer que a inclusão é feita por todos nós, né? Inclusão não é um favor, é um direito. Em todos os grupos que vocês estiverem, procurem saber se há pessoas com deficiência, veja qual a adaptação necessária para aquela pessoa, para que ela precisa ter acesso, assim como todos, né? Afinal, a gente viu que é um direito de todo mundo ter acesso. Se as suas redes sociais, por exemplo, elas são abertas, ou se vocês têm amigos com deficiência, promova a inclusão nas redes sociais também, né? Caso seja um deficiente visual, por exemplo, quando compartilhar um vídeo ou uma foto, descreva essa imagem, coloque lá a hashtag para todos verem, ou hashtag para cego ver. Se for um surdo, por exemplo, vocês podem colocar legenda, né? Ou então descreva lá embaixo também para que ele tenha acesso, seja inclusive no seu dia a dia, no ônibus, no metrô, na escola, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver, né? Seja um agente de mudança. Nós temos o poder de impactar positivamente a vida das pessoas. Então faça, né? E faça bem. Eu tenho certeza que o seu dia será melhor. E por último, aprenda Libras, gente. É muito gostoso e é importante para a gente, para a sociedade como um todo. Gratidão. Karine, eu que agradeço. Muito obrigado por sua mensagem. Foi enriquecedor mesmo esse papo reto nosso de hoje. Edina, você gostaria também de deixar uma mensagem final aos nossos aprendizes e todo o nosso público? Pessoal, inclusão se faz todo dia. Nós estamos falando no mês de setembro, né? Comemorado o mês de luta e visibilidade da pessoa com deficiência. É o setembro verde, né? Da pessoa com deficiência. É o setembro azul, né? De visibilidade da pessoa surda. É o setembro amarelo, que é o mês contra o suicídio. Mas
essas são pautas que devem ser lembradas todos os dias. Inclusão se faz todos os dias. Hoje a gente está trazendo, né, apenas o papo reto para relembrar vocês sobre essa importância, mas como a Karine e a Mari falou, são barreiras atitudinais que a gente tem que quebrar todos os dias, são nossas atitudes, o que a gente tem feito para o outro, porque a inclusão, ela atua na contramão do preconceito, da discriminação, que precisa acabar em nossa sociedade, né? Então, assim, é muito importante a inclusão das pessoas com deficiência, para acabar esses comportamentos preconceituosos que têm em relação ao outro ser humano, independente dos motivos apresentados. Então, incluir sempre, sempre. Pare e reflita nas suas ações, nós temos que parar e refletir nas nossas ações. O que eu tenho feito para incluir o outro? Quando eu falo outro, eu não falo só a pessoa com deficiência, não. Mas eu falo, é alguém que está ali do meu lado, seu colega aprendiz, talvez você esteja aqui no remoto, talvez entra alguém, faça um check-in e ele não está bem. E você talvez foi lá no particular, pergunta para ele, você precisa de ajuda? Eu estou aqui para te ouvir. Isso é inclusão, isso é empatia. Sabe? Talvez você esteja com outro que está ali o tempo todo do seu lado na empresa, e são pessoas tão diversas, e às vezes a pessoa passa, você deu um bom dia, ele não respondeu, talvez é porque ele não esteja bem. E aí, é a gente olhar para o outro, e quando se trata da pessoa com deficiência, é ver assim, como eu posso te incluir melhor? Né? E aí, evitar, como Karen disse, e as meninas e a Mari também trouxe, algumas atitudes capacitistas. Edila, mas o que é capacitismo? Explicou aqui pra gente, explicou, mas eu vou pesquisar mais um pouco. Hoje, todos vocês têm aqui, ó, a biblioteca na mão, né? As informações estão aqui, então a gente tem que pesquisar. Se eu não sei, vou pesquisar, buscar sites confiáveis, onde eu possa me informar. Então, o mais importante é isso. E outra coisa, a frase que foi dita, nada sobre nós sem nós. Chegue para ele, pergunte, é a melhor forma de dialogar, mas a gente tem que ter muito cuidado também com essas perguntas, né? Como que a gente vai perguntar ao outro? Igual, por exemplo, essa semana eu vi um vídeo no Instagram, onde o influencer, né, ele tem deficiência, e ele fala assim, que às vezes chega para ele e pergunta para ele assim, mas você, desse jeito, você é feliz? Você com essa deficiência, você é feliz? E ele traz e fala assim, por que a pessoa com deficiência não pode ser, tem que ser triste? Não, a gente pode ser feliz, a gente pode trabalhar, a gente pode casar, pode namorar, e às vezes pergunta assim, olha, seu filho nascer, ele vai nascer igual você? E aí, são essas perguntas que às vezes a gente faz, às vezes assim, até sem maldade, às vezes, mas também por falta de informação, é importante a gente pensar, porque talvez aquela pessoa também nem quer ter filhos, né? Então é importante a gente parar e pensar assim, quais foram as ações e quais são as ações que eu faço diariamente para contribuir com a inclusão? Então, é muito importante a gente ter essa reflexão diariamente. E aí, eu deixo como frase final, acorde todos os dias querendo transformar o dia de alguém em alguém melhor. Então, seja a luz na vida de alguém. Acorde aquele dia e fala assim, hoje, o que eu posso de fazer melhor para o outro? E aí, eu acredito que a gente vai ter uma sociedade melhor e mais inclusiva. Como você disse, Alice, tirar a empatia das redes sociais, tirar do papel e começar a viver na prática. Mas eu começo a viver na prática olhando para mim, mudando o meu eu. Aí eu consigo mudar o outro. Seja a mudança que você quer ser no mundo, assim, antes disso, né? Obrigada aí pela participação. Regina, eu que agradeço, perfeita a sua fala. Realmente, é compreender as necessidades e desejos do outro, né? Isso é fundamental. Bom, Mari, deixa sua mensagem para a gente também, uma mensagem final aos nossos aprendizes, a todo mundo que está aqui assistindo esse nosso Papo Reto de hoje. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito gostoso poder falar um pouquinho sobre a inclusão, sobre o nosso trabalho. E o que eu queria dizer, assim, para todo mundo que está assistindo o Papo Reto, é a gente pensar o seguinte, que a inclusão, ela só acontece se houver um compromisso de todos, né? Não adianta eu estar numa empresa inclusiva, não adianta eu estar numa instituição formadora inclusiva, se eu não for inclusivo. Né? Então, não adianta, eu posso ter o melhor educador, eu posso ter o melhor mentor, a pessoa que me monitora na plataforma é super inclusiva, mas se eu não tiver aberto para a inclusão, ela não vai acontecer.
porque ela é um compromisso de todos. E ela é uma responsabilidade social, sabe, gente? É uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, eu acho que a gente não está mais naquele momento assim, esse assunto, não me interessa muito, eu não entendo muito bem, vou deixar para quem entende. Não. Todos nós precisamos apropriar desse tema e tentar nos tornarmos inclusivos todos os dias, né? Quando a gente fala de inclusão, principalmente no mês de setembro, a gente pensa na pessoa com deficiência, e a gente pode ampliar para todos os públicos da nossa sociedade, né, gente? É incluir sempre, é a gente lutar contra a exclusão, seja ela qual for, seja por identidade de gênero, seja por questão racial, seja para pessoa com deficiência, qualquer tipo de exclusão. Não cabe mais, né, gente? Estamos no século XXI, nós estamos evoluindo, então vamos caminhar nesse processo de incluir sempre, excluir nunca. E para a gente conseguir fazer esse movimento, o compromisso ele precisa ser de todos. O compromisso é meu, é do Alice, é da Rede Cidadã, é seu, é de toda a sociedade. Então era esse recadinho que eu queria dar. A gente precisa caminhar todos juntos, porque senão a inclusão ela não vai acontecer. Obrigada pela oportunidade. E é com o coração quentinho, gente, que eu encerro aqui mais uma edição do nosso talk show Papo Reto. E esse dia não seria possível sem essas pessoas que eu tenho que agradecer hoje, né? Primeiro aos nossos convidados, né? A nossa equipe de inclusão da Rede Cidadã, as nossas intérpretes também estão aqui com a gente hoje, né? Muito obrigado aos nossos aprendizes, né? Que reservaram um tempinho do dia para estar aqui, para participar com a gente, para acompanhar essa gravação do nosso talk show Papo Reto, no nosso ambiente de gravação online. Não poderia deixar de agradecer ao Max, que é o nosso diretor, que está sempre aqui nos apoiando, dirigindo, fazendo com que esse programa chegue até a vocês, né, dentro do nosso layout, fazendo com que esse sonho se torne possível. E por falar em sonho se tornar possível, a gente não pode deixar de agradecer também ao Léo, né, que possibilita, que apoia e inspira essas ações. Léo, você é a Rede Cidadã, nós somos a Rede Cidadã, né? E é uma alegria fazer parte de uma organização que traz a diversidade, que celebra a diversidade e promove a inclusão. Bom, então, encerramos aqui mais uma edição do nosso Talk Show Papo Reto. Como eu não canso de falar, esse programa é feito por vocês e para vocês. E a gente se encontra numa próxima edição em breve para trazer temas sempre importantes para a nossa aprendizagem. A todos, até mais. O nosso muito obrigado.